isso, que é aquela coisa, né? O Guerreiro até que começou bem nessa atual temporada, tem 2 gols em 7 jogos na Libertadores, 4 gols em 7 jogos na Liga Peruana e tem sido sim titular, tá? Se você pega aqui o retrospecto dele, tem sido titular. O que eu não consigo entender, sinceramente, sabe por quê? Porque quando ele vai aqui pro Brasil, né? No Avaí, no Racing, na LDU, ele não estava muito bem. Só que aí, tipo, ele estava indo numa fase tão ruim, né? Que eu fiquei surpreso como que o próprio Alianza Lima, que é o clube que ele é revelado, que sempre teve uma identificação, tem muito torcedor lá no Peru, nunca contratou ele. Eu fiquei muito surpreso quando deu na temporada passada, ele foi para essa equipe aqui, ó, União César Valerro, né, lá do futebol peruano. Eu fiquei bem surpreso, porque é uma equipe bem menor, né, de lá, e aí o próprio Alianza Lima não teve interesse nele naquela época, ele não foi bem, e aí todo mundo pensou que ele nem teria uma sequência mais na sua carreira, né, só 3 gols em 9 jogos lá, mas aí ele foi pro Aliança e tem ido muito bem, né, já tô somado aqui 10 gols em 22 jogos, além também de 2 assistências, é uma média realmente muito boa. O Guerreiro, pelo visto aqui, tem conseguido sim dar essa volta por cima. Vai lembrar, tem contrato até o final do ano, não acho que seja um nome, por exemplo, né, 41 anos de idade, meu Deus, horrível, muito velho e tal, é realmente uma idade avançada, mas para uma série D, para uma série C, vamos combinar, eu acho que sim, ele daria conta e pela visibilidade. Se esse for o intuito, por exemplo, dos donos da SAF, visibilidade e tudo mais, um cara que foi ido no Flamengo, no Corinthians, você pode ter certeza que teria, né, sem dúvidas, uma repercussão gigantesca. Agora, vai ter o mesmo retorno tecnicamente de um jogador mais jovem com um salário bem alto? Vamos colocar, ele não vai ganhar menos de 100 mil para voltar aqui para o Brasil tão cedo, né? Até porque lá no Peru, no Alianza Lima, ele é como se fosse o Neymar no Santos, né? Ele é o maior artilheiro da história da seleção boliviana, acho que ele tem quase 15, 20 milhões de seguidores no Instagram, então lá no Peru ele é um rei, né? É o Neymar. No auge em 2011, né? Então, tipo assim, eu acho muito difícil ele trocar isso também por qualquer projeto, a não ser que seja uma proposta alta, vai ficar no Santa Cruz em 2, 3, 4 anos de volta à Série A, talvez, né? Mas ele já está aí com 41 anos, então é um empecilho, muitas questões aqui para serem vistas, tá? E outra coisa, né? Igual o Raniel aqui mesmo que eu já falei num vídeo recente, eu acho melhor pegar esse valor, né? Que vai trazer um 9 de peso, traz um jogador mais jovem, tem 28 anos, identificado com a torcida, tem contrato lá na Tailândia só até julho, tá vendo? Que faz muito mais sentido, por exemplo, né, na minha opinião, né, um jogador mais jovem, por exemplo, que obviamente, né, o Raniel também não iria ganhar menos de 100 mil, não mesmo, né? Ainda mais que ele vive uma fase boa lá na Tailândia, 14 gols em 29 jogos, temos muitos exemplos, né, de jogadores brasileiros que têm se destacado nessa atual temporada, nos últimos anos, lá no futebol tailandês, lembrando que no Vasco em 2022 até que terminou bem, fez 11 gols na Série B daquele ano, ajudou o Vasco a conseguir o acesso na 4ª colocação, 16 gols em 45 jogos, mais uma opção aqui também do Raniel. Aceitaria, não aceitaria? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, antes de dar uma sequência aqui, eu quero dar um recado para vocês também da Betfair, seja nos jogos, ó, nesse meio de semana tem aí, ó, partidas da UEFA Champions League, tem aqui Série A, Série B e Série C, né, e D do Campeonato Brasileiro, muito em breve as próximas partidas contra o América e contra o Central, aqui na Betfair. Geralmente 3, 4 dias antes tem aqui as cotações. O que eu quero mostrar para vocês é alguns jogos aqui da Libertadores. Temos alguns times favoritos jogando, né, brasileiros dentro e fora de casa. Eu vou aqui com 3 resultados que eu acho que pode acontecer. Flamengo vencendo o Central de Córdoba fora de casa, Palmeiras vencendo o Cerro Porteño fora também e o Botafogo vencendo o Carabobo lá na Venezuela. Essas 3 partidas tendo uma cotação de 5,13 a cada real apostado. Então, se eu colocar aqui R$90, voltariam 461. Que era um valor baixo, Gustavo. R$25 voltariam 128, excelente cotação. Então, o link vai estar aqui embaixo da Betfair. Você pode começar a apostar a partir de R$1. E lembrando, né, sempre apostar com responsabilidade. Você tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Geralmente o público aqui no canal tem mais de 18, né, mas é sempre bom avisar também. Vamos falar aqui sobre o Léo Gamalho, jogador também que é parecido com o Raniel e o Guerreiro, porque tem uma identificação, mas também é bem veterano. 39 anos de idade, isso, 39, completou no dia 30 de janeiro e já passou muito bem no Santa Cruz em 2014. Para falar a verdade, o Léo Gamalho, né, ele já jogou em muitos clubes aqui do futebol brasileiro, principalmente do futebol nordestino, Santa Cruz, o próprio ABC, né, o Asa, onde ele surge com grande destaque, enfim, o CRB. Pelo Santa Cruz em 2014, 32 gols em 57 jogos. Vale lembrar que o Léo Gamalho é conhecido pela sua artilharia, mas nunca houve uma temporada que ele marcou mais gols do que há uma década e um ano atrás, né? 11 anos atrás, pelo Santa Cruz. Foram naquela ocasião
13 gols na Série B em 34 jogos, excelente desempenho, 12 no Campeonato Estadual, mais 6 gols em 5 jogos na Copa do Brasil e um gol para completar aí os 32 gols que foram na Copa do Nordeste. Então realmente um desempenho brutal dele, né? Foi uma fase muito boa, apesar dos últimos jogos aqui, ó, se você for ver, nas últimas 10 partidas da Série B ele só marcou 4 gols, que foram em 2 jogos, né? Atlético Goianiense e Vila Nova. Então ele ficou até um tempo aí em crise, vamos colocar assim, mas que é uma situação delicada agora, por quê? Porque ele está no Mirassol, que joga a Série A. Ele começa a Série A reserva, né, o Paulistão também, é um jogador que chegou no ano passado para o Mirassol para complementar o elenco, e já era de olho para um eventual acesso, por exemplo, para a Série A. Ele tem sido um reserva, né? Foi assim nos jogos que ele fez aqui, ó, no Campeonato Paulista, 8 partidas desde então, e não entrou mais, né? Eu vi que ele teve alguns problemas físicos, mas tem sido a opção realmente do Mirassol e não relacionado, porque ele já não estava jogando tanto assim no próprio Campeonato Paulista, né? Marcou 2 gols, um deles contra o Palmeiras, é um jogador que ainda não está decidido ainda esse é o futuro, e outro gol contra o Noroeste. Ficarei de olho, acho uma baita opção, dependendo do projeto, do salário também, não ficaria surpreso de um eventual retorno, né, do atacante, que antes do Mirassol tinha participado do acesso do Vitória para a Série A, 12 gols em 35 partidas em 2023, com altos e baixos, né? Ele começa bem a temporada e teve esse início de Série D bem promissor do Santa até aqui. Boa participação do Thiago Galhardo, que chegou para ser esse protagonista, com o Santa Cruz no top 3. Veja clubes com melhores aproveitamentos na Série D de 2025. Né? Então o Asa, que é o líder, por ser o clube com 100% de aproveitamento nesse início, né, de temporada, aqui pela Alagoana. Então 100% das 64 equipes até aqui. Vou deixar aqui também para vocês os outros clubes, que é o Ceilândia e o Santa Cruz e o Luverdense, né, com o mesmo número de aproveitamento de 33%, além também do Luz, o Barra, que aparece aí como um dos principais destaques nesse início até aqui. É claro, né, poucas rodadas, mas é muito importante para o Santa Cruz, que vamos combinar, nos últimos anos, o Santa Cruz começou tão bem assim a Série D? Não, né? Então já é um bom início, né, de temporada, na minha opinião, e que mostra ser bastante promissor. Vale lembrar que a sequência então aqui da temporada também, o calendário não está muito cheio, isso aqui é bom porque você tem mais tempo para treinar, evoluir o time, ainda mais depois de uma mudança de técnico no meio assim da temporada. Jogo bem difícil contra o América, aí tem o Central no próximo domingo, depois o Souza no outro domingo e mais uma semana depois tendo aí o Ferroviário. Então um espaço bem longo, né, entre os jogos, tendo aí calendário até o final de julho, obviamente, né, até a 14ª rodada, depois tendo a sequência aí do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E você, está confiante depois desse início de ano? Você está um pouco mais pé atrás? É claro, né, não é só apenas os primeiros jogos, mas acredito que vai sim ser um ano positivo para o Santa Cruz. Para deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar então sobre essa declaração aqui do Marcelo Cabo, matéria publicada nessa última segunda-feira, onde indica, né, que o Santa Cruz vai sim ao mercado nesse meio do ano, ainda mais por conta de uma mudança de um técnico, né? Então, se tivesse ainda o Itamar, eu ficaria surpreso se chegasse mais reforços, ainda mais não concretizando todo esse processo da SAF, né? Já falei isso aqui em outro vídeo, mas tá aqui, ó, Santa Cruz tem 2 ou 3 jogadores já com conversas, né? Afirma então o Marcelo Cabo. Segundo o treinador, o clube espera o início da janela de transferências a partir do dia 2 de junho para efetivar essas contratações, quando vai ter uma pausa na Série A para o Super Mundial. Então vai ser interessante também pelas oportunidades que vão ter no mercado. Lembrando que o Santa Cruz hoje tem 38 jogadores no seu elenco, de acordo com o portal Folha de Pernambuco. Ele fala justamente sobre isso, ó. Temos 2 ou 3 jogadores já apalavrados, né, mas que não podemos trazer porque vão demorar 30 dias para jogar e com salários que não são baixos. Talvez seja isso que esteja atrasando a chegada desses jogadores, né? Que faz muito sentido, porque tudo bem, você teria a adaptação dos jogadores treinando e tudo mais, mas faria uma boa diferença 3 jogadores com salário alto, né? Chegando um mês, 45 dias antes, é uma diferença bem grande. E aí ele completa aqui, ó: a janela abre dia 2 de junho, quem tem jogador disponível e há jogadores de qualidade na Série D, mas que não podemos transferir, né? Então não pode chegar de um clube para o outro. O novo regulamento não permite. Os times da Série C e B não vão se desfazer dos seus jogadores até a janela abrir. Então ele destaca isso aqui também, que alguns nomes sendo especulados que vêm, né, da Série C e da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Desses 2 a 3 reforços, ele não indicou posições, mas onde você vê mais carência que poderiam no Santa Cruz, que acabou não sendo concretizadas, tá? Eu acredito que pelo menos mais um jogador deva chegar para o meio de campo e obviamente para o ataque, né? Ainda tem essa especulação do João Diogo e tudo mais,
Então eu ficaria bem surpreso se não chegasse um jogador pela beirada e outro que possa jogar como meia de criação ou centralizado. Teve algumas outras especulações para o meio de campo, como por exemplo o volante Fábio do Confiança, eu até trouxe aqui vídeo no canal naquela ocasião, jogador que pode jogar como volante ou um atleta ali até mesmo um pouco mais avançado. O início do Confiança na Série C é bem ruim, o time dá a entender que vai brigar na parte de baixo da tabela para não ser rebaixado para a Série D. Ele que começou muito bem no campeonato estadual com 5 gols, né, na atual temporada em 25 jogos, além também de uma assistência. A grande questão é que tinha essa multa rescisória para retirar o jogador, que era de R$300 mil. E o próprio presidente do clube, né, afirmou que o Fábio só sairá mediante pagamento da multa por inteiro. Né? Então acabou não havendo essa compra em definitivo do jogador. Que até na época eu falei, se o Santa Cruz fosse um clube empresa, certamente pagaria esses 300 mil, se entendesse que o Fábio é um jogador importante, que iria ser titular tranquilamente, mas acabou que não agilizou esse processo e aí o atleta seguiu no Confiança na Série C. Então pode ser um dos jogadores também que, terminando na Série C, chegue para a Série D para a reta final, por que não, né? Lembrando que para essa função de volante em específico já teve também a contratação do Galhardo, então ele já chegou aí para suprir esse papel no meio de campo, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outro aqui também foi o Pedro Augusto, né, do Fortaleza, jogador que não tem conseguido jogar, só para você ter ideia, o último jogo dele foi no dia 26 de março,